Olá, que tal? Que o Espírito Santo me los bendiga a todos, abundantemente, a todos os obreiros, a todos os colaboradores e a todos os discípulos. Nós outros estamos vivendo uma grande expectativa porque dia 1º se acerca. E esse dia 1º, uma vez que estaremos dando início a um novo mês, estaremos nele primeiro dia do mês e na reunião de todos os discípulos, onde vamos a seguir com ele propósito espiritual del colírio. A reunião pensará às 4h30 e 5h30 já terminará. Todos os obreiros, todas as obreiras, colaboradores, CPOs, discípulos de Guayaquil, vendrão acá para o templo de la fé. Traiga sua Bíblia, traiga ele colírio, porque estamos vivendo um propósito espiritual para que nossos olhos estejam de acordo com a vontade de Deus. Prepare uma sídia, como todos os dias. Eu tenho pedido que todos, obreiros, discípulos, preparem a sídia. Esta sídia representa o trono de la justiça, porque Deus não é injusto, Deus é um Deus de justiça. E a Bíblia representará ele próprio Deus aí sentado para juzgar sua causa, para resolver lo que os homens e tampouco a religião pode resolver. Prepare um vaso com água, avise a familiares, a amigos para se assomar a nós outros nesta cadena, onde vamos poner nossas rodilhas ante Deus, vamos colocar as rodilhas nele piso e vamos clamar, porque quando clamamos, a justiça de Deus se materializa e bendice a seu povo. Se você gostaria de participar com nós outros, você poderá enviar seu nome, ele nome também de toda sua família. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. Envie seu nome, envie-nos o nome de toda a sua família, prepare a fotografia, a prenda de roupa, porque nele momento dele clamor, Deus estará obrando, Deus estará resolvendo o que nós outros não podemos resolver. Você que acompanha-nos pela rede social, Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal, você poderá enviar por aí também seu nome e o nome da família, e se você pode, comparta o programa em sua rede social para que outras pessoas sejam bendecidas através desta oração. Você que acompanha-nos pela TV Universal, pela rede Aleluia ou pela rádio Ecoantena 1030 AM. Vamos começar o programa escutando uma pergunta e respondendo-la à luz da palavra de Deus. E também vamos mostrar-lhe uma história de uma vida transformada, porque nosso Deus é especialista em transformar vidas derrotadas, fracassadas, em vidas de vitória, em famílias restauradas. Mas vamos primeiro a esta pergunta e já regressamos. Hola a todos del programa Obreros en Foco. Soy Karina, obrera de la iglesia de Vinces, y tengo una pregunta. ¿Cómo puedo orientar a una persona que aún sufriendo ha dicho que está en búsqueda de una iglesia correcta? De antemano le agradezco su respuesta.
Excelente pergunta. Claro que a persona nunca encontrará a igreja correta, nunca encontrará o lugar correto, porque todos temos falhas. Mas ele correto Deus, ele Deus perfeito, nós outros encontramos quando nós outros congregamos. Há muita gente que ha dito, não, Deus, eu posso buscá-lo em qualquer lugar. É verdade, mas quando nos congregamos em la casa de Deus e obedecemos a palavra de Deus, é aonde ele câmbio acontece desde adentro hacia afuera. Esta pergunta que você está sendo, há 2000 anos atrás, também foi feita para nosso Senhor Jesus. E ele teve uma resposta para esta pergunta no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe digo, se Jesus digo, porque alguém estava perguntando, eu sou ele caminho, e a verdade, e a vida. Mire o que é ele Senhor Jesus, não é religião. Não seguimos uma religião, congregamos em um determinado lugar, mas nosso caminho, nossa verdade e nossa vida é ele Senhor Jesus. Eu sou, palavra dele Senhor Jesus, eu sou ele caminho, e a verdade e a vida. Nadie viene ao Padre, sino por mim. Ou seja, não existe um caminho para chegar a Deus se não for através de nosso Senhor Jesus. Por isso, nunca devemos estar buscando um lugar certo ou uma igreja certa. Temos que buscar a Cristo obedecendo a sua palavra. Obedeça a palavra de Ele, ponga por obras a palavra de Ele, e ele mostrará em sua vida ele verdadeiro caminho, não caminhos de derrota, não caminhos amargos, mas caminhos de vitória. Ele lhe dará uma vida de verdade e não uma vida de aparência, e ele lhe dará a verdadeira vida. Não é uma vida em que uno está respirando, mas em realidade a vida está muerta. Por isso, quando obedecemos a palavra, este é o caminho correto para nos bendecir. Vamos a esse testemunho de uma vida transformada que encontrou ele caminho, encontrou a verdade, encontrou a vida, congregando, escutando a palavra e colocando-la em prática. E já regressamos. Yo vengo de una familia grande, somos 9 y mi mamá y mi papá. Ellos se casaron muy jóvenes, entonces todo empezó desde mi niñez. Fuimos muy pobres, muy pobres, con decirle que yo nunca conocí tener una cama o así. No, vivíamos en un single y todos dormíamos en el piso, así acostados, uno por el otro, y una cortina dividía mamá, papá del otro lado. Y en la escuela era muy antisocial, me empezaba yo a apartar, quería hacer amistades, no sabía cómo, me empecé a convertir muy tímida, muy miedosa, insegura. Entonces eso fue creciendo conmigo, y cuando todavía sentía tristeza, pero cuando yo conocí que ya era más que una tristeza, una depresión, fue cuando empecé a ir a la high school, a la preparatoria. Ya tenía yo como 15, 16, 17, cuando los jóvenes empiezan a ir a trabajar. Yo trataba de salir a trabajar y me di cuenta que yo no podía estar en un grupo grande porque me ponía muy nerviosa, muy tartamuda, y dejaba los trabajos. Duraba un mes, pero todos los días era una lucha. Yo voy a ir, pero siempre los dejaba. Pienso que cuando quedé embarazada y joven, y mamá extremadamente religiosa, entonces ahí se me vino el mundo abajo. Entonces yo lloraba, llegué al punto donde no quería comer, no me quería bañar.
Yo no estoy segura si fue por el posparto. Yo pienso porque decían los doctores que es el posparto, pero esa depresión ya yo la empecé a notar desde, pues casi desde que quedé embarazada o antes, poquito antes empecé, más antes. Ya en la escuela yo ya empezaba a llorar, que mis compañeras me decían, ¿por qué lloras? Le decía, no sé, I don't know, I'm crying, no sé por qué estoy llorando. Era algo que cargaba aquí en mi corazón, una tristeza que yo decía, ay Dios, aquí ni medicina, ni nada hay. Era una cosa desesperable que yo decía, yo prefiero morirme. Y llegué a corretear a mi esposo con un cuchillo. En ese momento que estaba tan enojada, me ponía a llorar, me ponía como fuera de control. Y ya él me agarraba la mano y me quitaba el cuchillo y me decía, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Cálmate. Y yo miraba a él cómo me quería y yo sentía que yo lo quería, y lo extrañaba cuando no estaba. Pero cuando ya llegaba, yo me convertía en otra persona. Íbamos manejando en el carro y yo iba manejando y íbamos la familia. Y otra vez me hacía enojar. Yo decía que él me hacía enojar, pero era yo la que me enojaba de la nada. A veces cualquier cosita me enojaba y sentía otra vez esa rabia, ese coraje, eso fuera de control. Y en veces yo le decía a él, pues ¿sabes qué? Ya se acabó aquí todo. Aquí nos acabamos, aquí nos matamos, aquí nos morimos. Pero yo no acepto más esto, yo no aguanto más esto. Y yo empezaba a manejar muy rápido y le decía, me vale, no me importa lo que pase aquí ahorita y aquí, aunque quedamos aquí todos, no me importa. O en veces cuando él iba manejando y me enojaba, le decía, párate porque me voy a salir, y me salía. A veces se tenía que parar porque en el momento no me importaba. Yo abría la puerta y me salía, me decía, ¿estás loca? Y se paraba de repente y como ya no sabía él qué hacer también, la verdad. Me recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia. Me recuerdo que entré y sentí una paz. Sentí como que alguien dijo, como te estaba esperando, como yo te quiero. No sé, sentí algo tan bonito. Nunca lo había sentido. Llegué deprimida, llegué destruida. Y así fue, desde ese día en adelante empecé a hablar, empecé a platicar, empecé a socializar un poquito más. Y ya de ahí yo solita empecé a ir a la iglesia. Cuando yo recibí Espíritu Santo, fue algo, pienso que fue lo más maravilloso. Llenó el vacío, quitó la depresión, esa carga que sentía en mi corazón se fue. Me siento libre, muy contenta. Sí, claro, tenemos dificultades en veces en la familia, problemitas, pero yo sé que Dios está conmigo. Ahora con mi esposo es más paciencia. Ya no me enojo así, gracias a Dios. Sí, me gradué con un double A degree. Soy maestra preescolar. Doy clases a niños pequeñitos. Mi esposo, él hace jardín. Y dicen, oh, no hay trabajo. Él tiene mucho trabajo y muchos clientes. Si no es aquí, acá, le hablan de un lado del otro. Mi hijo él registró bien su negocio de landscaping and hardscaping. Entonces también le va muy bien, gracias a Dios. Y yo pues estoy trabajando, no tengo necesidad. Lo hago más como para yo aprender a socializar, aprender a convivir con las personas y para crecer, ¿verdad? Y tenemos nuestra casa propia, gracias a Dios. Ahora puedo decir que estoy libre de la depresión. Soy muy feliz en mi casa, tengo unos hijos muy hermosos, un esposo muy, muy hermoso, una familia muy bonita. Dios me ha bendecido. Toda esta semana estamos falando de Davi, porque quando Davi pecou, quando Davi falhou em seu pacto com Deus, porque ele tinha um pacto com Deus, e ele falhou, ele reconheceu seu pecado, mas a nenhum momento
ele quis se defender. A nenhum momento puso a culpa em A ou em B. Ele assumiu seu erro, mas mostrou, assumindo seu erro, que ele não estava preocupado com a posição de rei. Ele não estava preocupado em manter a corona em la cabeça. Ele não estava preocupado em manter uma posição. Ele estava preocupado com sua vida eterna, com sua comunhão com Deus, porque Davi tinha todo, mas seu verdadeiro todo era Deus. E mirando nele Salmo 51, versículo 13, aí mostra a verdadeira a intenção de Davi. Davi não queria apenas a salvação, mas ele queria levar a salvação para outras pessoas, mas em la situação espiritual obreira, colaboradores, discípulos, que ele estava, ele não lograva nem sequer salvar a ele mesmo. Mire o que está escrito: entonces ensinarei a los transgressores tus caminhos. Ele necessitava recuperar-se espiritualmente, ele necessitava recuperar, restituir o gozo da salvação, sua comunhão com Deus, para que ele pudesse ensinar a los transgressores ele caminho. Porque como pode ensinar alguém ele caminho se eu estou perdido? Como pode orientar uma pessoa a viver em comunhão com Deus se eu não vivo em comunhão com Deus? Davi mostrou para Deus: eu não quero ser hipócrita, eu não quero predicar, hablar uma coisa e viver outra. Eu quero ser transparente, para que quando minha boca hablar, seja tu espírito hablando e ajudando a los demais. Entonces ensinarei a los transgressores tus caminhos, e a los pecadores se convertirão a ti. Mire que Davi queria ensinar ele caminho a los transgressores, e ele queria que os pecadores se converteram a Deus, mas para isso acontecer, ele teria que já conhecer ele caminho, ele teria que já estar convertido e teria que estar em comunhão com Deus. Obreiro, obreira, quando nós outros vivemos em la comunhão com Deus, em santificação com Deus, é impossível que Ele não use nossa boca, que Ele não use nossas mãos, que Ele não use a nós outros para levantar outras pessoas. Pense-lo em tudo isso, porque nossa maior arma para nos manter firme e conservar-nos hasta o fim é manter-nos vigilando e não deixar-nos se contaminar com a imundícia deste mundo. Vá se preparando, porque este dia sábado, a hora, dia 1º de outubro, primeiro dia do mês, às 4h30 da tarde, vamos seguir com ele propósito dele colírio. Traga sua Bíblia, traga ele colírio, venga preparado em espírito. Todos os obreiros, todos os colaboradores, todos os CPOs se encontram em grupos da igreja e que você pode invitá-los para que eles venham inverter em la vida espiritual. Um discípulo forte, um discípulo que Deus pode usar, é aquele que inverte em sua vida espiritual, porque sua vida espiritual estando bem, esta pessoa ajudará outros a entrar nele reino de Deus e ser uma bendição. Toda Guayaquil vendrá
vendrão para o templo de la fé, não necessitam venir uniformados e temos a transmissão desde aqui para todo o país. Passe la voz, organize-se, porque estou seguro que coisas grandes acontecerão. Ana Lilia Sánchez es hoy una mujer alegre y optimista, pero unos años atrás su vida estaba sumida en la miseria y Ana no creía que hubiese solución a muchos problemas. Me daba mucha depresión, ya dormíamos separados. Todo para mí estaba perdido, se acabó mi matrimonio, era como si yo hablara como un mueble, se fueron peor, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Quiero morirme, quiero morirme. Mi nombre es Ana Lilia y esta es mi historia. Era muy triste, mucha rabia con cualquier persona, con el papá de mis hijos en ese entonces tenía mucha rabia. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? El matrimonio de Ana poco a poco se empezó a amargar, hasta el punto en que la pareja no hacía otra cosa que discutir y pelearse todo el tiempo. El amor se había desvanecido y solo quedaba el rencor. ¡Déjame en paz! ¿Qué te vas? ¡Ya no te quiero ver! Vivíamos en la casa como matrimonio, como pareja, pero a la misma vez separados porque dormíamos de espaldas. No era una vida de pareja común como la que yo soñaba. Y entré en la depresión crónica, me sentía demasiado sola, sentía que toda mi vida era oscuridad, sentía que yo era lo peor, yo era lo malo, yo era la mala mujer. Y lamentando su existencia, hasta el punto en que empezó a tener problemas para conciliar el sueño. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo les pegaba mucho porque no me obedecían, no me hacían caso. Yo estaba tan deprimida, tan amargada, quizás tan frustrada, que era la manera que yo quería sacar mi odio, mi frustración, mi coraje, todo lo que me hacía su papá. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo como que quería desquitarme con ellos. Se acabó mi matrimonio, me empezaron a pasar malos pensamientos de suicidio. Entonces yo siempre pensaba, yo quiero matarme, pero matar a mis hijos primero y después yo. Estaban chiquitos y yo siempre pensaba, ¿a quién se los voy a dejar? No hay nadie. Y siempre me pasaba por mi mente, ¿cómo le haré para no dejarlos solitos? Porque no había quien me los cuidara. Afortunadamente, Ana no lo hizo. Y un tiempo después, una señora en la calle le dio un tríptico que cambiaría su vida. Volví a nacer, soy nueva persona, me sentí que me dieron el valor que yo debería de tener. De tanto que no dormía, yo dormí tranquilamente. Me siento una persona nueva, una mujer nueva, feliz, con paz, con muchas ganas de vivir. Me siento muy bien conmigo misma como mujer, como persona, para tener otra vida, para ser otra persona diferente, para tener una mejor vida, una mejor familia, ser mejor en todo. Yo me casé, le tengo un excelente esposo, muy buen esposo, muy buen papá, muy buen hombre, muy buen compañero, muy buen apoyo de mis hijos. Les diría que los quiero mucho y que me perdonen si en algún momento yo les hice mal o les hice daño o los ofendí. Les diría que los quiero mucho, que su mamá siempre va a estar para ellos en todo momento. A esa persona que me escucha, a esas mujeres que están sufriendo, quizás que se ven en mi vida, que traten de buscar ayuda.
si hay una solución, si hay una puerta, ¿por qué es que tenemos que vivir así? Porque uno mismo tiene que quererse como mujer para poder querer a los demás. Uno tiene que tener amor propio. Ana Lilia Sánchez recuperó su autoestima, la paz y la tranquilidad. Ana empezó a dormir mucho mejor y ella vive por fin la vida con la que soñaba. Hoy, Ana es por fin la mujer que siempre quiso ser. Nuestro Deus e nuestro Padre, é através da fé que nos unimos com todos os obreiros, com todos os colaboradores, CPOs, e com uma grande multitud de pessoas que necessitam de ajuda. Mas não é a ajuda de homem, de uma religião, mas a ajuda del Deus Todo-Poderoso. Ele Deus que abriu ele mar rojo, ele Deus que ressuscitou morto de 4 dias, ele Deus que purificou a los leprosos. Mi Padre, nós outros creemos que o tempo de los milagros todavia não há terminado, e por isso estamos aqui de rodilhas, com este obreiro, com esta obreira, com os discípulos, com esta madre desesperada, com esta persona que sua vida a cada dia se encontra pior, com esta persona que sua vida está hundindo-se em las deudas, em las drogas, em la depressão, esta persona que não aguenta mais ele problema familiar. Ó Deus, estamos aqui de rodilhas porque sabemos que Tu eres grande. Nos dobramos nossas rodilhas para lhe pedir que Ele, Senhor, realize Ele milagro a hora, Ele milagro que limpia, Ele milagro que sana, Ele milagro que deshace todas as obras malignas. Espírito Santo, quando todos beberem del água, que este bebendo de Tu poder, haga Tu justiça, haga la justiça, para que toda Tu justiça venga aplastar la injustiça que se encontre na vida deste pueblo. Mi Padre, consagra este vaso com água, bendiga ele colírio que está sendo preparado para este sábado, e na reunião de todos os discípulos, em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Eu estou seguro que a justiça de Deus está obrando em sua vida. Amanhã estaremos uma vez mais de rodilhas. Invite mais pessoas para se assumar a nós outros, porque a cada dia o número de pessoas que estão se dobregando para Deus está aumentando. Estamos colocando as rodilhas nele piso, e quando nos levantamos estamos seguros que a justiça de Deus está acontecendo. Obreiros, obreiras, colaboradores e todos os discípulos, não vaja se olvidar que este dia primeiro não é um dia comum corrente, é um dia da reunião dos discípulos. Organize-se para que nadie pueda faltar. Traga seu colírio, traga sua Bíblia, avise a maior quantidade de pessoas que você pueda avisar. É uma inversão em la vida espiritual. Que Deus me los bendiga a todos e hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco.
que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.